Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Hoje a palavra é para aqueles que estão passando um momento de dificuldade, desprezo, de abandono, de aflição. Hoje nós vamos falar sobre acerca do triunfo a despeito das adversidades. Então vamos ver, vamos meditar hoje aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 9. Que diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Quando vier e traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ler fala acerca do apóstolo Paulo, do seu abandono na prisão ali. Ele vai fazer alguns questionamentos, dizendo que Demas o abandonou, só Lucas estava com ele. E todos tinham abandonado ele, mas o Senhor tinha assistido ele em sua defesa. A verdade que nós aprendemos aqui é que o céu não é aqui. Aqui não pisamos tapetes de veludos, nem caminhamos por ruas de ouro, não. Mas cruzamos muitas vezes vales de choro, de lágrimas e de angústias. Aqui não recebemos muitas vezes galardões, mas muitas vezes bebemos o cálice da dor. Paulo, como um pregador, teólogo, como missionário, como um evangelista, não estava imune às tribulações, às aflições do tempo presente. Não foi poupado dos problemas, mas triunfou no meio deles. Mas em primeiro lugar, o que eu aprendo com Paulo é que Paulo enfrentou a solidão. A Bíblia diz aqui que ele, escrevendo para Timóteo, diz: procura vir ter comigo depressa. Paulo estava numa cela fria, necessitando de um ombro amigo. Sua espiritualidade não anulava a sua humanidade, não. Ele roga para que Timóteo viesse depressa ao seu encontro, antes do inverno, porque no inverno era impossível navegar naquela época. E ele pede também que trouxesse a Marcos. Vemos que a sua comunhão com Deus não torna um super-homem, não torna um super-herói, não. Muito pelo contrário. Torna-se como um homem qualquer, como eu e você que está ouvindo essa mensagem de Deus. E quem era Marcos? Marcos morava em Jerusalém. Sua mãe morava numa casa onde se reuniam os crentes para orar. Lá em Atos dos Apóstolos 12, versículo 12, vai falar sobre isso. Marcos retornou na sua segunda viagem missionária, abandonando Paulo. Por causa disso, houve um questionamento ali de Paulo e Barnabé, que Barnabé queria levar
Marcos, e Paulo não queria. Mas agora ele ordena a Timóteo que se trouxesse Marcos, porque ele era útil. O que é que eu aprendo com isso? Que nunca é tarde demais para que os relacionamentos sejam restaurados, não para construir pontes onde um dia a intolerância cavou abismo, não. Marcos se tornou um instrumento valioso nas mãos de Deus. Apesar de ter abandonado o apóstolo em uma das suas viagens, ele agora o perdoa, mas agora ele é um homem útil para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Paulo ele enfrentou o abandono, porque Demas o abandonou amando o presente século, indo para Tessalônica. Que coisa terrível. Paulo passou a vida inteira investindo na vida das pessoas e na hora que mais precisou de ajuda, foi abandonado, esquecido na prisão. Demas é mencionado 3 vezes nas Escrituras. Depois você olha com calma. Em Colossenses 4, versículo 14, a Bíblia vai citar ele como cooperador. Em Filemon, no versículo de número 24, a Bíblia só cita o nome de Demas. E aqui agora, 2 Timóteo 4,10, a Bíblia fala dele como um desertor. Um homem que começou bem, mas terminou mal, amando o presente século. Warren Wiersbe diz que Demas foi seduzido de volta ao mundo pelo amor ao dinheiro. Já Hendrickson é oportuno quando diz que o verbo usado por Paulo indica que Demas não apenas deixou o apóstolo, mas o deixou numa situação muito difícil. Ou seja, desamparado. E com relação a Crescente, Tito e Títico, podem ter saído para fazer a obra de Cristo, a obra do Evangelho. Mas Demas não, Demas o abandonou, amando o presente século. Seduzido pelas riquezas, pelos bens, pelo amor ao dinheiro. E quem estava com Paulo? Lucas, o médico amado. Lucas, que já havia acompanhado Paulo em sua viagem a Roma, na sua primeira prisão, lá em Atos 27. Aquela viagem onde a embarcação afundou-se, salvando só os companheiros de Paulo. Lucas era um colaborador, Filemon 24. Lucas, que escreveu o Evangelho, estava com Paulo nesse momento. Vemos que, em terceiro lugar, Paulo enfrentou privações, apesar de ser um homem de Deus. Ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, quando vier, traz a capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo, os livros, os pergaminhos. Veja que Paulo precisava de amigos. Vem depressa. Precisava de amigos para a alma, para conversar com ele. Paulo pede pelos livros. Livros para a mente, para se interter naquela cela fria. Paulo pede a capa, que era uma cobertura para o corpo. Como homem, ele tinha necessidades físicas, mentais, emocionais. As prisões romanas eram frias, insalubres, escuras. Os prisioneiros muitas vezes morriam de lepra naquelas celas, de outras doenças contagiosas.
O inverno se aproximava e Paulo precisava de uma capa para se aquentar. Essa capa vem do grego folhones. Era uma roupa grande, extensa, sem margens, feita de uma única peça, tecido pesado, com apenas um buraco no meio, onde a pessoa enfiava a cabeça e a capa descia. Diferente dessa camisa que tem os botões, bolsos e outras coisas. Era essa capa que Paulo estava pedindo. Paulo estava com frio. Paulo pede os livros, que na época não é que nem hoje. Não existia a folha de papel ainda. Eram feitos de papiro. Paulo pede os pergaminhos, que na época era feito de peles de animais. Paulo precisava de amigos, sim, de roupas para se aquentar, de livro para meditar. Precisava de uma provisão para a alma, para a mente, para o corpo. Amigos, livros, capa. Seria outra mensagem aqui. John Stott diz que, sem dúvida, Paulo desfrutou da companhia e das forças do Senhor Jesus no calabouço. Todavia, o auxílio que recebeu do seu Senhor foi tanto de modo direto como indireto. Quando nosso espírito está solitário, precisamos de amigos. Quando nosso corpo está sentindo frio, precisamos de roupas. Quando a mente está muitas vezes aborrecida, precisamos de livros. Não é falta de espiritualidade nenhuma admitir isso, isso é humano. Mas quem era Carpo? Onde Paulo tinha deixado a capa, os livros, os pergaminhos. Alguns são de opinião que Carpo era um homem que estava na ceia, lá do capítulo 20 de Atos, onde Eutico caiu da janela e morreu ali. Então certamente Paulo tenha deixado lá na casa desse homem, Carpo, seus utensílios ali. Futuramente veio uma perseguição, Paulo teve que fugir, deixando ali a capa, deixando ali os livros, deixando ali os pergaminhos. Mas o interessante é que também percebemos que Paulo enfrentou a traição. Ele disse que Alexandre o latoeiro, versículo 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, mas o Senhor lhe dará o pago segundo as suas obras. Latoeiro aqui significa a profissão de Alexandre, trabalhava em cobre. Quando ele diz que causou muitos males, tem uma tradução grega que significa dar informações contra uma pessoa. Os informantes eram uma das grandes maldições de Roma daquela época. Buscavam obter favores, receber recompensas, às vezes em troca de informações. Então ele se tornou um inimigo do mensageiro e da mensagem do Evangelho. Alexandre o latoeiro perseguiu o pregador, resistiu à pregação de Paulo. Mas Paulo diz que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Não está expressando um espírito vingativo, não. Mas apenas entregando o julgamento nas mãos de Deus. Que o Senhor, Alexandre Latoeiro, vai lhe dar o pago. O dia do juízo vai chegar. É o que Paulo queria dizer. Traição de Alexandre Latoeiro. Em quinto lugar, vemos que Paulo enfrentou a ingratidão. Diz, na minha primeira defesa, versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Apesar do abandono, que todos abandonaram Paulo, Paulo ainda orou,
por eles. Senhor, que isso não seja colocado na conta deles. Não. Paulo fez que nem Estevão. Senhor, perdoa, ele não sabe o que estão fazendo. Jesus também. Alguns dizem que essa primeira defesa era uma investigação preliminar, precedendo um julgamento definitivo. Primeira defesa, porque viria ainda o julgamento definitivo, onde Paulo seria decapitado. As pessoas tinham medo de ter que testemunhar a contra ou a favor. O medo dos soldados de Roma, na época. O medo de apoiá-lo e depois ser perseguido. Talvez por causa disso ninguém tinha ido para o julgamento de Paulo. Paulo estava sendo julgado de quê, irmão Júlio? Alguns dizem que pode ter sido julgado calúnia, difamação. A Bíblia diz, mas os historiadores dizem que quando Nero tocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos. Certamente Paulo poderia estar sendo acusado aqui de insurreição, um dos que tocou fogo em Roma. Mas o interessante é que, mais perturbador que o frio gelado que se avizinhava pela chegada do inverno, era a geleira da ingratidão que Paulo teve que suportar. Ninguém estava comigo, mas Deus me assistiu na minha defesa. O verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos já foram. É aquele que está do nosso lado, pelo menos para nos confortar com o bálsamo do silêncio. Mas está ali de lado. O verdadeiro amigo não nos abandona na hora da aflição. Em todo tempo ama o amigo. E na angústia nasce o irmão. Jó passou por isso, a Bíblia diz, lá em Jó 19, versículo 13, olha o que a Bíblia diz. Pois longe de mim, há meus irmãos e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigavam na minha casa e as minhas servas me têm agora por estranho. Eu vim sim estrangeiro aos seus olhos. Chamo o criado, agora ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. Jó passou por isso. Paulo foi um homem que foi abandonado pelos homens. Mas assistido por Deus. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Aleluia. Paulo foi vítima do abandono dos homens, mas acolhido, assistido por Deus. Jesus também foi assistido pelos anjos no Getsêmani. Deus não nos livra muitas vezes da fornalha, mas na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. A realidade é essa. Paulo não foi poupado das provações, não. Mas recebeu forças do Senhor para resistir às tentações, às aflições. E continuar se pregando até o fim. Foi preso, estava preso, mas a palavra do Senhor não estava presa, não. E aqui eu vou encerrar a nossa meditação. Um homem chamado Barclay fala que sempre é melhor correr perigo por um momento e estar salvo para a eternidade, do que estar salvo por um momento aqui na terra e exposto a uma eternidade de condenação.
Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O ladrão, Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para Paulo, esse tabernáculo do tempo presente, ainda que se desfizesse, tinha de Deus um tabernáculo feito não por homens de mão de homens naturais, não. Segundo as Coríntios 5, ainda que esse tabernáculo aqui se desfaça, eu tenho um por Deus, um corpo glorioso, que não vai se desfazer com as tribulações do tempo presente. A Bíblia diz que bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, sobre estes a segunda morte não tem poder sobre eles. Não importa o que você está passando nesse momento atual, Deus está te assistindo nessa hora. Ainda que todos tenham te abandonado, ore por eles, diga: Senhor, não coloque isso na conta deles, não. Creia que Deus está lhe assistindo agora, nessa aflição, nessa angústia. Paulo disse: o Senhor me assistiu para que pelo meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida aos gentios, e fui liberto da boca do leão. O diabo anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz. Mas o Senhor acampa aos seus anjos ao redor daqueles que o temem e o livra. Você é do Senhor, e Deus está te dando livramentos para a glória do Senhor Jesus. Que Deus, aleluia, te faça prosperar, que Deus faça te abençoar grandemente aqui na terra. Você vai ser liberto dessa aflição, dessa angústia, mais cedo ou mais tarde. Deus está te assistindo, creia. Mais cedo ou mais tarde Ele vai chegar com vitória para a tua vida. Você gostou dessa palavra? Compartilha com outras pessoas, se inscreve aí no canal, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Fica na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.